Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade no processo penal 2, estudando os procedimentos, os ritos procedimentais no processo penal. E aí, permita-me aqui contextualizar você, comentar um pouco do que nós já temos visto até o presente momento. Nas nossas aulas anteriores, nós já falamos dos procedimentos comuns. Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. E aí, quando nós adotamos esse método da nossa aula virtual, nós abordamos nas aulas anteriores os procedimentos especiais. E aí começamos a falar do procedimento especial para as hipóteses de crime de responsabilidade de funcionários públicos. Tratamos também, na nossa aula anterior, do procedimento especial dos crimes contra a honra da pessoa, e na nossa aula de hoje trataremos do procedimento especial dos crimes contra a propriedade imaterial. Trataremos das hipóteses do delito de violação de direitos autorais. E aí nós observaremos que os procedimentos, eles são basicamente, eles têm como fundamentos basilares praticamente os mesmos do procedimento comum ordinário, sumário, e o procedimento comum ordinário. Em regra, procedimento comum sumário e, excepcionalmente, o procedimento comum ordinário. Aí você pergunta, então, ora, professor, se o procedimento é praticamente o mesmo do procedimento comum, o que é que ele tem de especial nisso, finalmente? Pois bem, é nesse portento que eu digo para vocês que o procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial, ele tem algumas peculiaridades. Peculiaridades essas que eu já começo trazendo para vocês através desse chamamento à sua atenção. Perceba, o procedimento de apuração dos crimes contra a propriedade imaterial dependerá da natureza da ação penal correspondente para cada delito praticado. Como assim, professor? Eu não entendi. Observe, é que se estivermos tratando de crimes de ação penal de iniciativa privada, ação penal propositada pelo querelante, as etapas procedimentais serão, de regra, acompanhando o procedimento comum sumário, porém acrescidas pelas alterações dos artigos 526 até o 530-A do Código de Processo Penal. Todavia, excepcionalmente, adotar-se-á o procedimento comum ordinário, com as devidas modificações dos artigos 530-B a 530-I da Lei Adjetiva, o Código de Processo Penal. Eu não entendi ainda, professor. Você pode ser mais claro? Pode ser mais específico? Posso. Perceba, em regra, o procedimento para apurar os delitos contra a propriedade industrial descritos na Lei 9279/96, que é a Lei da Propriedade Industrial, por força do que estabelece a primeira parte do seu artigo 599-A, que descreve: nos crimes previstos nesse título, somente se processam mediante queixa. Assim como o delito de violação de direitos autorais, previsto no caput, cuidado, caput do artigo 184 do Código Penal, só se processam mediante queixa-crime, ou seja, a peça vestibular que vai inaugurar a ação penal será queixa-crime. Por quê? Porque a ação penal, a partir de agora estudada, será privada. Porém, o procedimento adotado será semelhante ao do rito comum sumário, visto que a pena em abstrato para esses delitos, em via de regra, dos crimes
praticados contra a propriedade imaterial, contra os direitos autorais do indivíduo, previsto na Lei 92/79, e também no caput do artigo 184 do Código Penal, ele tem uma pena em abstrato menor que 4 anos. Ok, gente? Se você não entendeu, não tem problema nenhum, você já sabe qual é o procedimento. Você vai acompanhar as nossas aulas sempre com teu vadimeco na mão. Entre também, se for necessário, no site da presidência, anote suas observações e aí faça seus questionamentos lá no nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos estar debatendo sobre isso. Tudo bem assim? Olha só. Por força desse procedimento agora, no rito comum sumário, porém lembrando que nós estamos tratando, não esqueça, de ação penal de iniciativa privada, ou seja, a peça vestibular para inaugurar a ação penal será a queixa-crime por iniciativa do querelante. Entretanto, por força do que dispõe o artigo 525 e 526 do CPP, no caso de crimes que deixam vestígios, a queixa-crime não será recebida e nem será ordenada qualquer diligência preliminarmente requerida pelo querelante se não for instruída com exame pericial, o exame do corpo de delito. Cuidado, estamos falando da hipótese de prova pré-constituída para o recebimento da queixa-crime. Assim, pois, o magistrado só receberá a queixa-crime se primeiro houver exame pericial de corpo de delito para que se configure a violação dos direitos autorais. Então, imagine agora, por exemplo, eu trago aqui para vocês agora um material muito importante. Eu tenho aqui um exemplar do curso de Direito Processual Penal do professor Nestor Távora. Um excelente manual, um excelente trabalho. Imagine agora que eu tivesse uma fábrica que eu me dedicasse agora a reproduzir de forma fraudulenta este manual, este trabalho. O que acontece? O professor Nestor Távora, ele iria promover a ação penal contra mim. Todavia, deveria requerer inicialmente o exame pericial dos objetos que constituíram o corpo de delito. Porque no exemplo dado, há sim hipótese de vestígio pelos delitos praticados. Ok, pessoal? E aí o que acontece agora? Tendo sido cumprida essa fase da prova pré-constituída, então passa-se a instrução processual obedecendo o rito do procedimento comum sumário, via de regra. E aí você já sabe quais são as etapas. E são elas: primeiro, o juízo de admissibilidade da queixa-crime, se ela preenche todos os requisitos do artigo 395 e 41 do CPP, vistas ao querelado para resposta à acusação, análise das hipóteses de absolvição sumária, designação de audiência de instrução e julgamento caso não haja possibilidade da absolvição sumária, encerramento da instrução processual com a respectiva prolação da sentença. E aí, você já compreendeu todas essas nuances das fases desse momento da instrução processual? Por quê? Porque nós já estudamos detalhadamente quando nós falamos lá do procedimento comum sumário. E aí, nesse primeiro momento, o que é que o juiz vai fazer? Ao receber a queixa-crime, ele deverá analisar se haverá hipótese de sua rejeição. E quando é que haverá hipótese de rejeição da queixa-crime? Quando ela for manifestamente inepta, quando faltar pressupostos processuais, condições para o exercício da ação penal, ou quando faltar justa causa para esse exercício da ação penal. Nos exatos termos dos artigos 395, combinados com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Ok? Aí o que é que o juiz faz? O juiz recebe a queixa-crime, verificando que não há hipótese de rejeição, imediatamente ele abre vistas ao querelado para a resposta à acusação. Nesse momento,
O querelado, você já sabe, tem prazo de 10 dias para arguir tudo o que se fizer necessário em sua defesa. Entre elas, a arguição de preliminares importantes, como, por exemplo, as hipóteses de excludente de ilicitude, extinção de punibilidade, prescrição da pretensão punitiva, rejeição da queixa-crime. Imaginemos agora que o juiz tenha passado in naubis, tenha passado desapercebido por qualquer das hipóteses de rejeição da queixa-crime em sede preliminar, o querelado poderá fazer isso. Assim como arguir nulidades processuais, oferecer documentos, tudo que se faça necessário em sua defesa. Assim como especificar provas, arrolar testemunhas, suscitar exceções, exatamente como determina os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal em sede de resposta à acusação. Ok, gente? Aí o que é que o juiz faz agora? Por um lado, ele tem a peça vestibular de acusação, ele tem a queixa-crime na mão. Por outro lado, ele tem a resposta à acusação, a peça de defesa do querelado. O que é que ele vai fazer? Ele vai analisar a resposta à acusação e verificar se existe alguma hipótese de absolvição sumária. Se existe hipótese de causas de excludente de ilicitude do fato, causas excludentes da culpabilidade do agente, se o fato narrado evidentemente constitui crime, porque se não constituir, ele deverá absolvê-lo sumariamente ou verificará se existe hipótese de extinção da punibilidade. O juiz deverá avaliar as hipóteses de absolvição sumária nos termos do artigo 397 do CPP. Mas imaginemos agora que não há hipótese de absolvição sumária. O juiz não está convencido ainda nem da culpa, da suposta culpa do agente delitivo, do querelado, do autor do fato, mas também não está convencido que ele é inocente. Então, o que é que ele faz? Ele vai marcar a audiência de instrução e julgamento com a intimação do querelante e do querelado, que deverá acontecer no prazo de 30 dias. E aí, na audiência de instrução e julgamento, deverá obedecer essa sequência que você já está bem familiarizado com ela. Primeiro, o juiz vai ouvir as declarações do querelante. Depois, suas testemunhas. E aqui vem uma correção que eu coloquei: inquirição das testemunhas do querelado e intimação das testemunhas do querelado. Aqui é, primeiro, intimação das testemunhas do querelante, vou corrigir isso aqui antes de postar para você, e depois a inquirição das testemunhas do querelado. Como você sabe, podendo ser arrolada até 5 testemunhas de um e do outro. Se necessário, esclarecimentos dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e de coisas e, por fim, só depois de ouvidos todos esses personagens, então o juiz passará ao interrogatório do querelado, conforme determina os artigos 531 a 533 do CPP. E aí o que acontece? Depois do interrogatório do querelado, fim da instrução processual, onde tudo foi gravado em sistema de áudio visual. E o que é que o juiz vai fazer? Conforme determina os artigos 534 a 535 do CPP, o juiz entra na fase do requerimento de diligências. Se elas houverem, o juiz então determina que aconteçam. Se não, o juiz passa para a fase das alegações finais. Primeiro do querelante e depois do querelado, na forma oral, por um período de 20 minutos sucessivamente, podendo ser prorrogado por 10 minutos para cada um deles, na forma da réplica e da tréplica. E depois disso, o que é que o juiz vai fazer? Vai dar a sua sentença. Mas imaginemos agora que o fato, as implicações desse processo sejam tanto complexas ou haja mais de um querelado. Então, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai abrir prazo de 5 dias para as alegações finais em forma de memoriais. Primeiro, do querelante, depois do querelado ou querelados, conforme seja o caso concreto.
para só aí ele prolatar a sua sentença. Ok, gente? Assim nós finalizamos a fase da persecução penal nas hipóteses de crimes de ação penal privada. Como eu disse, tratando da regra geral para os crimes que violam direitos autorais. E por que você tem falado, professor, da regra geral? Bom, como vocês sabem, toda regra comporta a sua exceção. E aí, excepcionalmente, nós veremos que existirá a hipótese de processamento neste procedimento especial para ação penal pública. Professor, Em que situação? Bom, excepcionalmente, o procedimento para apurar o delito previsto no artigo 191 da Lei 9279 de 96, por força do que estabelece a segunda parte do artigo 199, que descreve que vimos que a regra, a ação penal para os crimes previstos nessa lei são de ação penal de iniciativa privada. Porém, estabelece a segunda parte do artigo 199, e você acompanha comigo na tela, salvo quanto ao crime do artigo 191, em que a ação penal será pública. Professor, você não vai falar, não, o que estabelece o crime do artigo 191? Assim como você não falou do que estabelece o crime, a conduta prevista no artigo 184 do Código Penal? Não, gente. E por que o professor não vai falar? Porque nós não estamos abordando, nessa nossa matéria afeta ao direito processual penal 2, o crime em espécie. Nós estamos avaliando, analisando, abordando o procedimento para o crime. Os crimes em espécie, nós vimos lá, em Direito Penal 3, crimes em espécie. E também quando vimos legislação penal extravagante no Direito Penal 4. Aqui nós estamos abordando só o procedimento e, no caso, o procedimento especial dos crimes contra a propriedade imaterial. Aqueles crimes que violam direitos autorais. E aí, continuando, bem como nas hipóteses dos parágrafos 1º, 2º e 3º, como caso de exceção à regra, parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 184 do Código Penal, que trata do crime de violação de direitos autorais da forma qualificada. Por isso, a ação penal será pública. Logo, a peça vestibular que inauguração penal será a denúncia, em cujo dominus litis, o dono da ação penal, você sabe, é o Ministério Público. E, neste caso, o procedimento adotado será o do rito comum ordinário, tendo em vista que, para as hipóteses dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 184 do Código Penal, a pena em abstrato, ela é a partir de 4 anos. Ou seja, na verdade, ela pode chegar até 4 anos. Então, nós vimos que no rito comum ordinário, a partir de 4 anos, deverá ser este o procedimento a ser adotado. Porque se a pena for menor do que 4 anos e maior que 2 anos, o procedimento será sumário, conforme nós vimos agora na regra geral. E se for de igual ou inferior a 2 anos, o procedimento adotado seria o do rito comum sumaríssimo. Mas, apesar da regra geral, você verá que os crimes em espécie, lá da Lei 9279 de 96, eles serem menores que 2 anos, o procedimento adotado não será o do rito comum sumaríssimo. Por quê? Porque a lei prevê uma modalidade especial para esse procedimento. Ok, gente? Então, olha só, iniciando agora essa persecução penal na sua primeira fase, temos que a autoridade policial, tomando conhecimento da prática de crimes que violam direitos autorais, o que é que ele deve fazer? De pronto e imediato, ele deve realizar a apreensão de bens
que produzem ou reproduzem direitos autorais, bem como de equipamentos e de materiais destinados à violação dos direitos autorais, conforme preconiza o artigo 530-B do Código de Processo Penal. E mais, a autoridade policial deverá lavrar termo de apreensão, assinado por no mínimo 2 testemunhas, com uma descrição de todos os bens apreendidos e informações sobre a origem dessa apreensão e desses bens, conforme artigo 530-C do Código de Processo Penal. Após isso, após a apreensão, então será realizada a perícia técnica que nós vimos lá atrás, que é a hipótese da prova pré-constituída para os casos de crimes de ação penal privada. Ah, professor, mas a perícia técnica, ela só deveria ter sido feita lá, aqui também. Veja, gente, não confunda as coisas. Aqui, como se trata de ação penal pública, o que acontece agora é que, por força do artigo 530-D, a perícia técnica sobre o material apreendido deverá acontecer por determinação legal. E para que uma pessoa possa promover uma queixa-crime, ela só poderá fazer de posse dessa perícia. Aqui não. Aqui, o Ministério Público, tomando conhecimento de um fato delitivo, de sua autoria, ele já pode promover a ação penal, enquanto as investigações estão em desenvolvimento, para que haja apreensão das coisas destinadas a delito de violação de direitos autorais, aguardando a lavratura do termo de apreensão e aí sim a realização da perícia técnica. Ok? Aqui também a autoridade policial, a requerimento da vítima, autoridade policial não, perdão, a requerimento da vítima, o magistrado poderá determinar a destruição do material apreendido, preservando a quantidade necessária para o exame de corpo de delito, quando não houver impugnação ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de autoria delitiva. Então, imagine agora que a autoridade policial ela invadiu um local que era destinado à reprodução que viola direitos autorais, mas não foi encontrado ninguém, não se descobriu quem é o autor do fato. E aí o que é que faz? No exemplo que eu trouxe para vocês, do Manual de Processo Penal do professor Nestor Távora, o que acontece agora? Ele requer a destruição de todo aquele material que foi apreendido. Ok, gente? E aí o que acontece agora, superada a primeira fase da persecutio criminis, da fase de investigação criminal, adentramos a segunda fase da persecutio criminis, que é a fase do processo judicial, com todos os procedimentos que você já sabe muito bem. O que acontece é que a denúncia será oferecida e o magistrado analisará as hipóteses de rejeição da peça vestibular acusatória. Deverá ver se ela está manifestamente inepta, se falta pressuposto processual, condição ou justa causa para o exercício da ação penal. Ok? E aí o que acontece agora? Verificando que a denúncia encontra-se apta ao prosseguimento da instrução processual, o juiz abre vista à resposta à acusação para que o autor do fato possa se defender, arguindo tudo o que se faça em seu benefício, em seu favor. Ok, gente? E aí o que é que o juiz vai fazer? De posse da denúncia e da resposta à acusação, com fundamento nesta, deverá o magistrado observar se existem condições ou hipóteses para absolver sumariamente o acusado. Posto que, não existindo, o que é que o juiz faz? Não convencido da inocência e também não convencido da culpabilidade, o juiz marca a instrução processual, que diferente do rito comum sumário, aqui no ordinário, deverá ter prazo de 60 dias, como você sabe. E aí, o que acontece agora? A sequência é a mesma.
deverá ser ouvida as declarações da vítima, a inquirição das testemunhas de acusação e depois de defesa, esclarecimento dos peritos que realizaram a perícia técnica, acariações, se fizer necessário, reconhecimento de pessoas e de coisas e, por fim, o interrogatório do réu, do acusado. Ok, pessoal? Aí, com o fim da instrução processual, que deverá ser gravada com o sistema de monitoramento, abre-se a fase do requerimento de diligências. Se houver algum requerimento de diligências por parte da acusação, por parte da defesa ou por ambos, o magistrado, então, determina que se faça. Não havendo, o que o juiz vai fazer? Ele entra para a fase de alegações finais. Em regra, na forma oral, 20 minutos para a acusação, depois 20 minutos para a defesa, podendo replicar a acusação em 10 minutos e triplicar a defesa em mais 10 minutos. Mas, se a complexidade do caso assim o exigir, o que é que o magistrado faz? Ele converte as alegações finais em memoriais, abrindo prazo de 5 dias sucessivamente para a acusação e depois para a defesa. E só quando as alegações finais da defesa forem entregues, quando forem protocoladas, então o magistrado prolatará a sua sentença. Ok, pessoal? Compreendemos até aqui? E olha aqui, uma peculiaridade importante nesse procedimento especial dos crimes contra a propriedade material são os efeitos da sentença condenatória. Entre eles, além dos efeitos específicos que alcançará a pessoa do réu em face do princípio da inafastabilidade da condenação ou da responsabilidade pessoal, o juiz poderá determinar a destruição dos bens ilicitamente produzidos ou reproduzidos, desde que principalmente destinados à violação de direitos autorais, e também determinar o perdimento dos equipamentos apreendidos em favor da Fazenda Nacional, que deverá destruí-los ou doá-los aos estados e aos municípios, ou a instituições públicas de ensino e pesquisa, ou de assistência social, bem como incorporá-los ao patrimônio da União, que não poderão retorná-los aos canais de comércio, se assim o interesse da sociedade exigir, conforme determinação legal do artigo 530-G do Código de Processo Penal. Tudo bem, gente? Compreendido até aqui? Olha, nós abordamos nessa aula de hoje o procedimento especial para as hipóteses de crimes contra a propriedade imaterial. Aqueles crimes que violam os direitos autorais. Aqueles crimes em que burla-se, sabe, os direitos que o autor tem de desenvolver suas obras. Seria o caso, por exemplo, da falsificação de livros, da falsificação de DVDs, da falsificação de CDs, de tênis, de relógio, de óculos, de celular, seja lá qual for o direito que haja manifesta legalidade autoral, o procedimento adotado é esse que nós estamos vendo agora. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida você já sabe. Tome nota, faça seu questionamento conosco lá no grupo, assista esse vídeo, pause, volte, adiante, reassista tantas quantas vezes se façam necessárias para elucidar qualquer dúvida que porventura ainda persista. Se você precisar, você já sabe que pode contar com o seu professor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vá lá, inscreva-se, faça seus comentários sobre o vídeo, compartilhe com seus amigos, se você quiser. Saiba que nós estaremos sempre à sua disposição. Tá bom, gente? E olha, uma informação importante. Na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós abordaremos o procedimento especial do Tribunal do Júri. Aquele procedimento em que nós observaremos as hipóteses de crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Veremos as nuances, as peculiaridades, se Deus assim permitir. Tudo bem? Forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula.